Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 104 do Enem 2020 da prova azul. Bom galera, essa é mais uma questão que fala sobre impactos ambientais, mais especificamente falando sobre o vazamento de petróleo e a consequência disso para a vida de aves aquáticas, certo? Então vamos para o enunciado da questão. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro. Aqui o detergente neutro é importante porque ele apresenta um pH próximo de 7 e é caracterizado por não danificar ou agredir as superfícies a serem limpas, que no caso aqui é a superfície da pena das aves, para a retirada completa do óleo do seu corpo. E posteriormente são aquecidas para auxiliar a normalizar a temperatura corporal dessas aves, medicadas para tratar eventuais lesões que essas aves possam ter sofrido devido ao contato com essa substância tóxica e também a critério de prevenção, desintoxicadas, ou seja, essas aves foram tratadas de forma adequada a fim de bloquear e eliminar possíveis substâncias tóxicas que essas aves possam ter ingerido e alimentadas para que elas possam recuperar a sua força, a sua energia, para que futuramente possam ser reintegradas à natureza. Mesmo após esses cuidados, todos esses cuidados que a gente falou aqui, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas, ou seja, pois as aves, precisam recuperar a capacidade de flutuação, certo? Para flutuar, essas aves precisam... Bom, gente, essa é uma questão bem simples. Ela fala de aves que tiveram as suas penas impregnadas, cobertas por petróleo, devido a um derramamento, um vazamento de petróleo, e essas aves precisam ser reintegradas à natureza. Porém, essas aves precisam recuperar a sua capacidade de flutuação. Alguns pontos que a gente tem que abordar aqui é que as aves apresentam a capacidade de produzir uma substância, uma secreção lipídica que reveste as suas penas. E isso é importante para que essas aves aquáticas possam mergulhar e ainda assim não ficarem encharcadas, não ficarem molhadas e continuarem ali a sua atividade de flutuação, certo? Essa substância é produzida por uma glândula denominada de glândula uropigiana. Então, essa glândula produz secreções lipídicas que irão formar uma película por toda a superfície da pena dessas aves. Essa glândula fica localizada na porção caudal dessas aves, bem próximo à região da cloaca. Por isso que é bastante comum, vocês já devem ter visto, aves bicando aquela região da cauda. Ela não está bicando porque ela está coçando a cauda. Ela está inserindo seu bico nessa região para espalhar essa substância por todas as suas penas e impermeabilizar essas penas. Tudo bem? E o que é interessante a gente pensar aqui? As aves, elas foram impregnadas com petróleo. O petróleo tem característica apolar, ou seja, o petróleo apresenta característica hidrofóbica, assim como a película de revestimento da pena dessas aves. Então, quando as aves foram impregnadas, cobertas com petróleo, esse petróleo conseguiu se dissolver com a película lipídica presente na superfície da pena dessas aves, uma vez que ambos apresentam características hidrofóbicas, formando ali uma película contínua. E a questão coloca que essas aves foram lavadas com água e detergente neutro. E o que é importante a gente lembrar aqui é que o detergente
ele apresenta uma característica anfipática, ou seja, ele apresenta uma porção polar e porções apolares. Logo, ele apresenta a capacidade tanto de se dissolver na água, quanto em substâncias apolares, como os lipídios, tendo, portanto, uma capacidade de limpeza. E é por isso que essas aves foram lavadas com detergente. Porém, um detalhe aqui é que quando essas aves foram lavadas com esse detergente, o detergente removeu tanto o petróleo, essa camada de óleo, e removeu junto a película de proteção das penas dessas aves, deixando essas aves com a sua proteção lipídica ali desprovida. Tudo bem? É isso que a gente tem que levar em consideração, certo? Então vamos analisar agora aqui as alternativas. Para flutuar, essas aves precisam, alternativa A, recuperar o tônus muscular? Não. O que é o tônus muscular? O tônus muscular é o estado involuntário de contração natural dos músculos corporais. Ah, embaralhou tudo, professora. Mas vamos lá. De forma mais simples, esse tônus muscular é a capacidade que os nossos músculos têm de estarem preparados para realizar um determinado movimento. As aves não podem estar em uma situação de recuperar o tônus muscular porque elas não perderam esse tônus muscular. Para que isso acontecesse, seriam situações muito extremas, em que ela alcançaria o estado de hipotonia, e isso se ela ficasse muito tempo sem qualquer tipo de atividade muscular. E não é o caso aqui, tudo bem? E o tônus muscular está muito mais envolvido, associado à atividade de voo, do que propriamente dito a atividade de flutuação, tudo bem? Então não pode ser a alternativa A. A alternativa B, restaurar a massa corporal, isso é importante. É importante para a saúde da ave. E essa providência já foi tomada uma vez que essas aves estão sendo alimentadas ou foram alimentadas. E essa alimentação vai fazer com que elas consigam recuperar a sua massa corporal, caso tenham perdido, recuperar energia e força, tudo bem? Então não pode ser a letra B, porque não está diretamente associada à atividade de flutuação. A alternativa C, substituir as penas danificadas? Também não. O que a questão deixa claro aqui é que essas aves, elas tiveram as suas penas impregnadas. Algumas podem ter perdido algumas penas? Podem, mas a questão maior é que essas penas foram impregnadas por petróleo, foram lavadas e precisam recuperar sua capacidade de flutuação. Então, elas não tiveram penas danificadas propriamente dita. As suas penas apenas foram impregnadas por petróleo, coisa que foi resolvida com a utilização de água e detergente para a lavagem dessas penas. Tudo bem? E isso não está diretamente envolvido com o processo de flutuação. E a questão da substituição de penas, só se elas tivessem perdido todas as penas, e isso demandaria muito tempo para que elas recuperassem todas essas penas, e já recuperariam as penas com todas as características naturais necessárias para a flutuação. Então não pode ser a alternativa C também. A alternativa D, restabelecer a capacidade de homeotermia? Não. O que é a homeotermia? É a capacidade que alguns animais têm, como por exemplo as aves e os mamíferos, de regular a sua temperatura, certo? E os animais não perdem a sua capacidade de homeotermia. O que pode acontecer é que essa capacidade pode estar prejudicada. Algumas aves aqui podem ter tido quadros de hipotermia? Sim, mas isso foi resolvido quando essas aves foram aquecidas para auxiliá-las a normalizar a sua temperatura. Finalmente, a alternativa é refazer a camada de cera impermeabilizante das penas? Correto, gente. Foi o que a gente falou lá no iniciozinho da nossa discussão. As aves apresentam uma glândula chamada de glândula uropigiana, presente na sua cauda, responsável por produzir e secretar uma secreção lipídica impermeabilizante que irá formar uma película por toda a superfície das suas penas, fazendo com que essa ave, ao entrar em contato com a água, essas penas não fiquem molhadas, fazendo com que essas aves continuem com a sua capacidade de
flutuação. Caso contrário, se esse revestimento é removido, o peso corporal dessas aves se torna muito maior e elas podem se afogar. Certo, gente? Então, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa E, de excelência em aprovação. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. E se puderem, deixem um comentário aqui com perguntas, com sugestões, para que a gente possa continuar aperfeiçoando o nosso trabalho. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.